Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Iago. Seguinte, a gente vai falar sobre bom jogo. O que é de fato um bom jogo, o que não é um bom jogo, o que a gente pode definir como um jogo ideal para esses torcedores, para os analistas, para os treinadores, enfim, para cada um dos agentes que vão ter no futebol. E é claro, a gente vai discutir tudo isso em muitos detalhes depois da nossa rápida vinheta. Aguarde e confira essa discussão toda. Seguinte, pessoal, da onde surgiu essa ideia de discutir o que é um bom jogo ou não? Do Neida. Surgiu dessa final que teve entre Palmeiras e São Paulo pela Supercopa do Brasil, e essa discussão entre, caramba, as outras finais foram melhores, porque tiveram mais gols, porque foi mais emocionante, porque a gente conseguiu ali acompanhar duas equipes se degladiando de fato, e muitos gols e pênaltis, foi muito mais emocionante, tá? Então, esse discurso que a gente teve ao longo dessa semana, na mídia de maneira geral, é um discurso que vale a pena a gente refletir um pouco mais sobre ele a partir de diferentes óticas, tá? Olha a denúncia aqui, ó! E aí eu vou começar dando um exemplo de filme, tá? Ah, Iago, o que isso tem a ver? Você está falando nada com nada. Faz sentido, tá? Eu juro. Tem um filme que eu recomendo a todos vocês. Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, talvez tenha um pequeno spoiler ou outro ao longo da minha fala, tá? Que é Jojo Rabbit. Jojo Rabbit é um filme que passa na Segunda Guerra Mundial, onde você tem um menino que faz parte de toda a política alemã da época. Eu estou tentando evitar o termo para o vídeo não cair no YouTube. Mas você tem toda uma política alemã da época da Segunda Guerra Mundial, onde aquele sistema impregnava também a mentalidade das crianças que estavam ali, vendo o Sr. Adolf como um grande cara. Tá? E ao longo do filme você vai passando a interpretar ou a entender a perspectiva da criança de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ao longo do filme você vai acrescentando perspectivas. Você vai ter a perspectiva da mãe, que é uma pessoa que vai mudando a perspectiva ao longo dessa história. Você começa com a perspectiva do filho em relação à mãe, depois você tem a própria história da mãe se desenrolando, você tem a história da menina, que eu vou deixar aqui passar para não ter muito spoiler, mas que não é favorável, que é perseguida pelo regime, e você tem aí, de fato, o desencadear da história como um todo da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso a gente vai tendo diferentes perspectivas. Então o filme começa até bobinho, mas chega uma hora que ela dá uma reviravolta e a história ganha um outro ar, uma outra cara. Muito afiado! E por que esse filme é importante como exemplo? Porque uma mesma história pode ser vivenciada ou presenciada de maneiras diferentes por diferentes agentes. Então você pode ter um analista de desempenho ou um treinador que tenha olhado para esse jogo do São Paulo e Palmeiras e tenha achado espetacular. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E ao mesmo tempo você pode ter um torcedor que tenha achado horrível e um jornalista que tenha achado meio xoxo. E por que tudo isso? Por que essa discordância toda? Basicamente porque cada um busca no jogo coisas ou elementos diferentes. Então, vamos começar pelos exemplos, tá bom? Primeiro exemplo, vamos aos treinadores. I'm not good. I'm not good enough. I know that. Don't make faces. He's only the one in my team. I try to do my best. It's only. E aqui quando eu coloco treinadores, eu estou colocando treinador e comissão técnica como um todo. E aí você coloca até analista de desempenho nessa ponta, tá? Mas aí pensando o analista vinculado ao clube. Quando você tem esses membros que estão aí acontecendo, que estão aí agindo, o que eles esperam? Eles têm um conjunto de expectativas prévias do jogo e tem a forma como a sua equipe vai lidar com as demandas que o jogo vai produzindo. Então esse jogo vai me desafiando e eu vou encarando esse desafio. Pode ser que esse encarar o desafio não seja necessariamente algo esteticamente bonito, mas passa a ter um outro caráter que é ser eficiente. Então, pode ser que o Carpini tenha olhado para o jogo do São Paulo, pensando no lado vencedor,
e tenha adorado o jogo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Por quê? Porque o São Paulo encontraria dificuldades na dobra que teve entre Marcos Rocha e Mike, e o São Paulo depois começou a lidar melhor com isso. Pode ser que ele interpretasse que o Piquerez fosse ter uma participação um pouco maior pela esquerda, ali com uma dobra com o Rony, e o São Paulo não sofreu tanto. Pode ser que ele tenha entendido que a movimentação com Veiga, o próprio Rony e o Flaco Lopes fosse dar mais possibilidades de gol do que exatamente aconteceram. E isso é sinal que a equipe que foi treinada ao longo da semana entendeu a dinâmica do jogo e, ao entender a dinâmica do jogo, entendeu o que precisava ser feito. E esse jogo foi lindo. Para quem? Para o treinador. Justamente porque esse agente do jogo, né, e aí a comissão técnica em conjunto representado por ele, esse agente do jogo está preocupado com o quê? Com a vitória. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Está preocupado com o resultado. Está preocupado em entregar um jogo ou fazer com a sua equipe melhore. Então, qual é o grande ponto para ele? Eu saio da minha perspectiva inicial, onde eu acredito que vou ter um tanto de problema, chego ao final do jogo e espero conseguir, com o que eu fiz ao longo da semana de treino ou da preparação por vídeo ou algo do tipo, ter necessariamente uma melhora da minha equipe ou ter a capacidade dela de solucionar o problema. Percebe como isso não tem a ver muito com os outros agentes? Como é específico do treinador ou da sua comissão? Então é isso o que ele espera ver. Ele espera ver diretamente resultado. Ele espera ver melhoria. Não necessariamente chegar no ápice da performance nesse momento da temporada. E isso é o que o treinador e a comissão vão querer. Em bola pro Messi, dominou Lionel Messi! Gol! Então esses jogadores, eles têm uma história dentro do próprio clube, tem uma história específica no sentido de, caramba, eu já enfrentei essa equipe adversária tantas vezes, eu sei como ele joga, eu sempre tive dificuldade, eu sempre tive mais facilidade. Então eu tenho uma história contada interna desse jogador, e esse jogador pode ser que ele chegue naquele momento e encare como algo extremamente positivo no caso de São Paulo, ou uma criação de um certo trauma no caso do Palmeiras, por exemplo, com relação às penalidades. Então extrapola só aquele confronto específico e também passa a ter outros confrontos, né? Confrontos internos. Então vai ter uma cobrança de pênalti. O Rafael não é necessariamente o melhor pegador de pênalti, né? Acho que das 20 cobranças que ele sofreu no São Paulo, é a quarta que ele pega, né? Ou a quarta que não acaba em gol. Então, assim, não é um cara, não é o Dida, por exemplo, que era conhecido por pegar pênalti, Tafarel, conhecido por pegar pênalti, Rogério Ceni, conhecido por pegar pênalti. Ele é um cara que não é conhecido, mas o Palmeiras entra num duelo mental interno que acaba impossibilitando, chegando a 8 confrontos de penalidades com o Abel e 7 derrotas e 1 vitória. Então percebam como você vai organizando uma história e essa história de superação na cabeça dos jogadores faça com que, no intervalo do jogo, o Luciano fale que o São Paulo está jogando muito bem. Por quê? Porque é a forma como encarar o desafio. O São Paulo tinha um problema em chegar em finais e encarar bem. Aí o São Paulo vai e consegue igualar a posse, consegue evitar o número de finalizações que geralmente sofria, consegue lutar de igual para igual contra a equipe, e isso é positivo para o jogador, não necessariamente para a torcida, na forma como tem visto aquilo, ou para a imprensa, mas para o jogador aquilo é muito importante. Vai tomar no cu, caralho! Vai se fuder, porra! E às vezes, pegando esses dois primeiros agentes, a gente vai ter uma dissonância entre eles. O que é isso? O treinador vai achar uma coisa, o jogador vai achar outra. E aí passa pelo processo de comunicação e entender esse meio termo entre o que o treinador está achando e o jogador também está achando. Ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó, tum, e abre e fala, pô. Porra, quem contratou, sabe, quem contratou, conversa, pô. Terceiro agente
e esse é importantíssimo porque ele faz o meio-campo entre vários agentes aí presentes no jogo, que é justamente o jornalista, alguém da comunicação. Então, esse cara é o cara que vai contar a história para o torcedor, e esse cara é aquele que vai questionar ou vai debater com os agentes que já falou. Treinadores, dirigentes, e aí você entra também com os jogadores. Então você tem todo um ecossistema que gira em torno de como esse grupo contará a história. Como que esse grupo vai contar de fato a história? Culpa o CNM, tem culpa o Daronco, tem culpa o VAR, tem culpa o Abel, tem culpa o Dorival, os jogadores, tem culpa o Cuca, tem culpa a Leila. Ele precisa de uma história que seja interessante. Então, quando você vai ver, por exemplo, a transmissão da Globo ou a transmissão do Sport TV, pegando esse caso específico agora da Supercopa, por que não foi tão interessante? Porque você não consegue dar uma emoção muito grande com um jogo com poucas finalizações. Você não consegue dar uma emoção muito grande com um jogo que não teve necessariamente grandes brigas. Então, se você for começar, por exemplo, a perceber o começo das narrações, elas tinham um pouco mais de emoção, porque as duas equipes teriam entrado tensas em campo, que foi o número de cartões amarelos. Quando abaixa um pouco essa tensão, você consegue entender que agora teria que vir algo do tipo sair um gol, uma sequência, uma equipe pressionar a outra. Quando as equipes começam a não se encaixarem, a não ter essa pressão, você acaba entendendo que o jornalista não consegue contar aquela história da melhor maneira possível. Por isso que muitas vezes você vai ter uma quebra agora com essa nova geração de narradores de ter um fator mais humorístico. Você tem uma quebra para conseguir fazer com que o público que está consumindo aquilo fique. Olha o Roger Guedes aí. Pisou na bola! O cara fez! Por quê? Porque muita gente que está ali não é apaixonado por Palmeiras ou por São Paulo, mas está vendo o jogo porque às 4 horas da tarde estava na Globo. E está esperando o Domingão, por exemplo, para assistir a Anitta no Domingão. E aí você percebe que, nesse aspecto, ele precisa te prender enquanto telespectador. Então ele precisa te contar uma história legal. Para contar a história legal, ele precisa necessariamente ter uma emoção acontecendo. E num jogo como foi Palmeiras e São Paulo, por vezes não acontece. Então fica parecendo que o jogo é ruim. E de fato, para quem está consumindo como telespectador e para quem está consumindo ali como mídia, foi ruim. Mas talvez essa perspectiva de ter sido ruim não é a mesma do treinador, comissão técnica, não é a mesma dos jogadores e não é a mesma agora desses jornalistas. Então cada um tem um ponto diferente, tá? E a gente vai para o último grupo, que são os torcedores. E mais do barulho da galera. Onde vão se encaixar os torcedores? Lá ele. Esses torcedores vão estar associados diretamente ao ponto de vista dos tipos de torcedores que vão estar ali presentes. Então eu vou ter o torcedor do São Paulo, que para ele o jogo pode até não ter sido o mais esplendoroso do mundo, mas que ele vai entender que é um jogo que foi muito bom, porque o São Paulo, que até pouco tempo atrás não encarava os times de igual para igual ou não tinha grandes vantagens, passou a ter uma vantagem. Então, São Paulino talvez tenha enxergado o jogo de uma forma extremamente positiva. O palmeirense com uma certa preocupação. Iago, por conta da derrota, talvez nem tanto por conta da derrota em si, que obviamente é chato perder, mas por conta da forma como foi derrotado. De novo nos pênaltis. Você vai criando uma história, uma narrativa na cabeça do torcedor que na hora que precisar ir para os pênaltis a gente não vence. E isso vai sendo ruim. Então, o palmeirense também pode ter olhado para o jogo e não entendido aquilo como um espetáculo. Mas ele começa a olhar para aquilo como uma preocupação por uma série de confrontos que vão ter daqui para frente, que são confrontos eliminatórios, quarta, semifinal do Paulista, oitavas, quartas, semifinal da Libertadores, também Copa do Brasil mais à frente.
você começa a olhar para esses campeonatos já com apreensão. No. No? Oh, don't cry, are you? Por quê? Porque você está vendo que se for para esse lado de empate, já vai despertar uma emoção sua que está associado diretamente àquela história que você está vivenciando. Então, você tem essa carga emocional. E para aquele torcedor de outra equipe, ou que colocou na Globo e estava vendo só pelo espetáculo, ele gostou? Provavelmente não. Por quê? Porque aí, de fato, aquele ponto do narrador, para te prender, ele vem agora. Que é, ele não consegue te prender porque a história é ruim, e o cara que está consumindo consome uma narração num nível abaixo. Por quê? Porque se o jogo... Se esse jornalista não consegue entregar esse nível, porque o jogo está ruim, o telespectador começa a perceber isso também. Então ele percebe esse desbalanceado entre uma coisa e outra. E aí você tem essa dissonância de novo entre os agentes, que você vai precisar complementar com partes de humor, você vai precisar complementar com um bom senso ali, ou com uma programação ruim da TV no dia. Então, por exemplo, você rodou os canais ali que estavam passando e estava tudo ruim, e você fala, deixa no jogo mesmo, vai. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Não vai me fazer diferença ficar ou não no jogo. Por quê? Porque eu não tenho expectativa, não tenho relação com as equipes, e aí acaba indo para um lado de entretenimento, e aí é competição pelo entretenimento. Quem tem mais recursos. Então podia ser que em outro canal tivesse passando algo, gostando você ou não de futebol, que fosse mais legal do que necessariamente o que estava na Globo ou Sport TV. E aí você passa a ter isso como ponto de partida para você entender como cada um dos agentes consegue observar esse cotidiano do futebol. E como cada um deles constrói uma história, e por que por vezes, aquilo que o treinador, que o jogador fala, você não consegue assistir, você não consegue observar, justamente porque há uma dissonância entre os objetivos que se tinham ao longo do jogo. Será? Como conclusão desse vídeo, há uma dissonância, de fato, entre a observação de cada um. E isso parte sobre os diferentes objetivos que você passa a ter. Talvez o objetivo do treinador seja o desenvolvimento da equipe. Então, se ele está sentindo a equipe crescendo... Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Ele está feliz com isso. Se o jogador está sentindo que em outros confrontos foi mais difícil do que agora, talvez para ele essa seja a construção ideal. Talvez você vá notar isso enquanto torcedor pelo título da sua equipe, que não vinha há algum tempo, ou por questões relacionadas ao histórico passado de jogos. E isso tudo vai ser transmitido pela mídia, que tem o objetivo de te entreter, de te chamar para essa discussão, de aumentar a audiência. E nisso tudo, a gente está falando de diferentes objetivos para o mesmo espetáculo. Então é normal que o treinador comunique uma coisa, o jogador comunique outra, sejam até mais próximos, óbvio, mas que a mídia e os torcedores acabem não entendendo, ou pelo menos grande parte não entendam. E isso parte, obviamente, dos diferentes objetivos e das diferentes formas de se encarar este problema, se encarar este jogo. Beleza? Thank you! Gostou? Então, se gostou, por favor, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Vídeos de segunda, quarta e sexta nesse canal maravilhoso, canal do Iago. Beleza? Shorts, basicamente todos os dias, sempre conseguir. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!